Digo, sim, este é o mecanismo essencial de um capitalismo abstrato, que não existe em parte alguma. Só que desta análise do capitalismo abstrato, ele tirará conclusões que se aplicarão aos capitalismos efetivamente existentes. Quer dizer, é um erro de método brutal, mas ainda não é a totalização. A totalização é muito mais cínica. Né? Quer dizer, não interessa o que você é, interessa o que eu quero destruir em você, e isto que eu quero destruir se tornará, vamos dizer, o conceito unificador da sua pessoa, do seu grupo, etc, etc. Por que nós fazemos isso? Porque não existe ciência, não existe conhecimento, existe somente a luta pelo poder. Mas os bolcheviques já não faziam isso quando matavam, por exemplo, os nobres russos? Matavam o cara só porque o cara era nobre. Sim, mas isso não era uma teoria. Sim, uma ação que precede. Sim, claro que isso já estava em prática de alguma maneira, tá certo? Mas não tinha a dignidade de uma teoria, tá certo? E note bem, enquanto os bolcheviques estavam fazendo isto era, por assim dizer, uma ação muda. Você pode dizer que esse princípio da totalização estava embutido lá, mas não tinha sido expresso. Então isso quer dizer que o exemplo bolchevique não podia frutificar, né? Para frutificar é preciso transformar numa fórmula, tá certo? E essa fórmula tem que poder ser ensinada, tá entendendo? Então, pior, essa fórmula não foi produzida como um elemento de propaganda comunista, mas foi produzida como uma atitude literária primeiro e com uma postura filosófica depois, né? Então aí espalhou para todo mundo porque era chique, porque era bonito, etc. Não porque fosse comunista. Está entendendo? Quer dizer, se fosse apenas os comunistas ex-professo que estivessem fazendo isso, sem expressar em palavras o raciocínio subentendido, imitá-lo seria meio difícil, só se você entrasse no Partido Comunista e fosse adestrado para fazer isso. Porém, hoje em dia ninguém precisa entrar no Partido Comunista para fazer isso, todo mundo faz isso. Qualquer militante gaysista ou feminista, não precisa nem ser militante, qualquer simpatizante raciocina assim. Essa ideia que está presente no Foucault, ela, pelo menos no tempo que eu estudava na faculdade, é a base de toda a ciência social contemporânea. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. As relações sociais são permeadas por uma sacanagem. Não todas as ciências sociais, mas no Brasil sim. A ciência social brasileira é 100% isso. Entendeu? Tudo tem uma sacanagem atrás, e é esta sacanagem que define o conjunto. Um preceito que não se aplica a eles, que eles mesmos não aplicam a eles, mas que na verdade expressa apenas o que eles mesmos estão fazendo. Só quem está de sacanagem são eles. Os outros fazem sacanagem de vez em quando, eles estão de sacanagem 100%, porque o método é sacanagem. Está entendendo? Então, veja, esses dias surgiu esse problema do petrolão, não é isso? Então, imediatamente apareceu uma reação dos adeptos do governo, lançando a culpa do petrolão sobre o governo militar. E como é possível? Quer dizer, eles nos forçaram a roubar. Não é o mesmo raciocínio do Che Guevara? Nós vamos matar, você me obrigou a matá-lo, seu desgraçado, criminoso, assassino. Porque eles não obrigam. É o negócio do Himmler, Heinrich Himmler. Quando ele mandava lá um judeu para a Câmara de Gás, mandava mais uma leva, mata mais uns 10 mil lá, ele chorava e dizia: por que esses desgraçados nos obrigam a fazer isso? É o mesmo raciocínio no fim das contas. Mas esse raciocínio do Foucault também, que o Silvio comentou, inclusive está presente principalmente também na área jurídica, né? Mas sem dúvida. Por exemplo, tal lei, isso reflete uma relação de poder. As instituições das prisões, da polícia, são uma agressão que o Estado fez, né, contra uma parte, daí essa parte vira bandido. Coitadinho do presidiário, ele é vítima do sistema. Então, você vê que, vamos dizer, esta opção, quer dizer, aí não é só o Foucault, aí você tem uma confluência de várias influências diferentes, né? O pessoal da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, teve muito peso nisso.
Mas são influências que se ajudam uma à outra, são solidárias. Quer dizer, você quer praticar a estratégia do Herbert Marcuse, que transfere para o lumpenproletariado, para os bandidos, prostitutas, drogados, etc., o papel revolucionário que antes foi do proletariado. Você quer fazer isso. E daí vem o Foucault com essa técnica que ele aprendeu com o Sartre da totalização. Falar, mas aí junta a fome com a vontade de comer. Quer dizer, você não apenas quer fazer isso, mas você tem um artifício lógico que facilita fazer isso. A medicina também, né? Movimento antimanicomial. Mesmíssima coisa. História, Exatamente. Loucura, exatamente isso aí. Exatamente. Exatamente. Opressor e oprimido. Sempre vai haver um opressor e oprimido, né? E o coeficiente de opressão é a essência do fenômeno. Aí que entra a totalização. Porque você tem milhares de situações onde pode haver um elemento de opressão, mas não sozinho. Não é isso? Então, por exemplo, bom, você não pode domar um cavalo sem oprimi-lo. Mas ao mesmo tempo você tem que alimentá-lo, protegê-lo, guardar em algum lugar, você está entendendo? Dar uma fêmea para ele cruzar, você vai fazer tudo isso. Quer dizer, a opressão, o coeficiente de opressão existe porque ele está presente em toda e qualquer relação humana que não seja totalmente livre de parte a parte, livre e igualitária de parte a parte. Ora, quais são as relações livres e igualitárias de parte a parte? Só uma fração mínima. Você não pode ter uma relação igualitária com um bebê recém-nascido, ou com um doente terminal, ou com um retardado mental. É impossível. Então vai haver um certo coeficiente de opressão. Quer dizer, você vai forçar o negro a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Tá certo? Porém, este elemento de opressão vem com elementos de solidariedade, de ajuda, misturado com um monte de outras coisas. Mas como você não está descrevendo as coisas como elas são, e sim você está praticando a totalização, só interessa aquele elemento contra o qual você se volta. Aquilo que você tem raiva é o que define o outro. E, na verdade, a sua atitude é de pura opressão. Porque você não aceita diálogo com o outro, você só aceita destruí-lo. Então, aquele que está praticando a opressão 100%, pega os 10% de opressão que existe na conduta do outro e transforma na totalidade. Está compreendendo? É claro que é uma coisa monstruosa. E não tem dignidade intelectual nenhuma, é zero, zero, zero. É uma coisa de bandidos, de assassinos, de delinquentes, né? Mas embelezados perante uma classe rica que no começo se diverte com isso, né? E acha muito bonitinho. Porque às vezes não é capaz de, não acredita que as pessoas vão praticar isso. Acha que é apenas um modo de dizer. Veja, essa transição da figura de linguagem literária para uma prática política, esse é um dos fenômenos mais constantes do século XX, desde que começou o século XX. É tudo assim. Mais adiante ele vai citar um parágrafo do André Breton, o chefe do surrealismo, onde você vê a conduta dessas as chamadas vadias, né, que fazem essas manifestações religiosas para criar escândalo e tal. Você vê isso prefigurado numa metáfora, numa figura de linguagem no tempo do surrealismo. Você também verá, por exemplo, a redução do sexo aos seus aspectos fisiológicos mais imediatos, que hoje acontece. Você faz letras de música, né, que são como se fossem parágrafos de um dicionário de fisiologia, né, onde você não tem mais o jogo de emoção, simbolismo, não, é direto, né? Eu vou pegar meu membro tal e botar aí na sua é assim, quer dizer, é uma redundância total. Você verá isso prefigurado também como figura de linguagem. Que começa como figura de linguagem, mas daqui a pouco as pessoas começam a viver aquilo, vivenciar aquilo. Quer dizer, elas estão vivendo dentro de uma figura de linguagem. E falar de realidade para as pessoas é absolutamente ridículo, não tem essa noção.
E você vê que tudo isso é uma epidemia psicológica de uma gravidade extrema. Isso é quase, isso para mim é uma crise de dimensões antropológicas, entendeu? Uma crise da espécie humana. Quer dizer, onde, vamos dizer, capacidades humanas fundamentais, que são absolutamente necessárias para a subsistência da espécie, então são desativadas. Professor, uma pergunta. Falando muito sobre a tradição anglo-saxônica e a tradição francesa. Agora, como o senhor vê a pervasão? Como é possível que essas ideias, que essas escolas tenham sido tão prevalentes no mundo? Porque, veja, enormes porções do mundo, a América Latina, por exemplo, parte dos Estados Unidos, uma grande parte da Europa, a Europa do Leste, por exemplo, elas não estão presentes nessas discussões, parece que elas apenas sofreram as influências. Sim, claro. Na América Latina ninguém contribuiu para isso, eles apenas receberam, pronto, absorveram. Mas você verá aqui que a recepção disso no mundo anglo-saxônico foi até mais profunda do que na França. E ele vai tentar explicar por quê. Quer dizer, como é que estas escolas, que na França foram, por assim dizer, superadas e abandonadas, elas criaram raízes no mundo anglo-saxônico. Mas ele não está falando do Brasil. No Brasil as raízes são muito mais profundas, né, do que aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas muito mais, porque são, como falou o Silvio, eles dominam o campo das ciências sociais inteiro. Praticamente não há discussão a respeito. Essas coisas são tidas como... não digo verdades evangélicas, a noção de verdade e erro não existe aí, mas como mandamentos absolutos, como imperativos categóricos. Tem que ser assim, de qualquer jeito. Então, em vez de argumentação, Foucault enxergava discurso, e no lugar da verdade como guia do pensamento humano, Foucault enxergava poder. Mas é claro que isto vamos dizer, é apenas um jogo de palavras, porque se você diz, bom, muito bem, tudo aí é um jogo de poder, eu digo, mas é assim na verdade ou apenas num jogo de poder? Há um jogo de poder efetivamente, ou você é que está com um jogo de poder querendo pintar tudo como um jogo de poder? Não é isso? Quer dizer, isto aqui, essa atitude, ela só abole a noção da verdade perante pessoas de muito baixo QI, porque o problema da verdade continua lá do mesmo jeito. Isso é como você dizer assim, discutindo pragmatismo, por exemplo, né? Os conceitos não descrevem a essência das coisas, mas descreve o que você pretende fazer com elas. Eu digo, mas eles descrevem isso realmente? Está entendendo? Então, quer dizer, o conceito do pragmatismo é um conceito no sentido tradicional, de descrever o que uma coisa é, no caso uma escola filosófica, ou é um conceito no sentido pragmático? Ele é uma descrição efetiva ou ele é apenas um programa de ação? Então, o problema, na verdade, continua se colocando o tempo todo. As pessoas só fogem dele, mas estão sempre assentadas sobre um conceito oculto de verdade que eles esperam que seja engolido pelo outro, esperam que o outro não perceba. Quer dizer, a coisa é realmente uma empulhação assassina, porque o objetivo é sempre matar o outro. Na visão Foucaultiana das coisas, todo discurso ganha aceitação através da expressão, reforço e ocultação do poder daqueles que o defendem. E aqueles que de tempos em tempos percebem esse fato são invariavelmente, na sociedade burguesa, encarcerados como criminosos ou trancafiados como loucos, um destino que Foucault evitou inexplicavelmente. Quer dizer, você vê que as coisas são exatamente ao contrário do que ele está dizendo. Aqueles que descrevem esse fenômeno desta maneira, como Foucault descreve, são levados para o Collège de France, são sucesso editorial, são badalados em tudo quanto é lugar e se tornam as forças mais poderosas da sociedade. É isso que acontece, eles não são trancafiados absolutamente. É muito mais provável o inimigo deles ser trancafiado ou fuzilado. Se fosse por essa lógica, o próprio Foucault era para ter tido esse destino. Todos eles, mas nenhum deles. De todo esse pessoal da escola desconstrucionista, ele, Derrida, Lacan, qual que sofreu um xingamento em público? Nunca. Todos receberam as maiores honrarias, na base, é claro, da intimidação.
Isso quer dizer, eles estão praticando uma política de poder 24 horas por dia. Portanto, eles reduzem a conduta do outro a uma política de poder, porque é só isso que interessa pelo método da totalização. Pela totalização não interessa o que você está fazendo, interessa o que eu quero destruir em você. E isto é o que definirá você. O terceiro tipo de texto consistia de teorias emprestadas dos grandes subversivos, em especial Marx e Freud, dissolvidos numa prosa tão obscura e autorreferente que se tornava mais ou menos incompreensível. Exemplos impressionantes desse estilo são Louis Althusser, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jacques Lacan, que pairavam no segundo plano uma presença macabra que se fazia conhecer, sobretudo, pelos relatórios sobre seus seminários e pelos rumores acerca dos efeitos de suas seduções terapêuticas. O livro de Althusser, Pour Marx, pretendia ser uma defesa do materialismo histórico de Marx na sua versão pura e original, e foi recebido como prova de que o marxismo era o verdadeiro guia para os acontecimentos de 1968. No entanto, é bom saber o seguinte, que o Louis Althusser, ele confessou que ele jamais leu grande coisa de Marx. Escreveu 2 livros inteiros sobre Marx, que fizeram um sucesso engraçado, e ele disse, eu não entendo nada de Marx, eu nunca li esse negócio, não sei. Quer dizer, aí já é charlatanismo em estado puro, né? E o cara, no fim, ele matou a mulher e se matou, né? Quer dizer, você vem com uma placa, olha, eu sou maluco, não acredito no que eu estou dizendo, mas daí que o pessoal acredita, tá vendo? Por Marx consistia de sentenças como as que virão a seguir, que se repetiam sem variação até o momento em que a colisão entre o livro e a parede, ou em 1988, entre o livro e o estudante revolucionário, não pudesse mais ser protelado, porque no momento você jogava o livro na parede e pronto, acabou, né? Ou jogava na cabeça do estudante. Então veio aqui uma frase do Althusser. Esta não é apenas sua situação em princípio, aquela que ela ocupa na hierarquia das instâncias em relação à instância determinante, na sociedade em instância econômica, nem apenas sua situação de fato, e, na fase em consideração, ela é dominante ou subordinada, mas a relação dessa situação de fato com essa situação em princípio, isto é, a relação mesma que faz dessa situação de fato uma variante da estrutura invariante em dominação da totalidade. Não precisa dizer mais nada, né? Portanto, ela confirma a totalização. Então, simplesmente não há o que fazer. Nenhuma discussão, não há mais persuasão ou argumentação. Mas existe o seguinte, vamos levar a sério a proposta dele, tá certo? E vamos ser hostis realmente, né? Então, isso aí em vários debates que eu participei, eu dizia isso. Eu não sou contra as suas ideias, eu sou contra você. Você não devia estar aqui porque você é um vigarista, tá entendendo? Você é um bandido. Você diz isso, você sabe que este é o ponto que está em discussão. Não são as suas ideias. O problema não é com as suas ideias, o problema é você mesmo, tá entendendo? Então, eu acho que a única solução para isso é esse tipo de tratamento. Quer dizer que onde você vai recolocar em discussão a intenção que ele mesmo, que o próprio adversário está expondo, ele está manifestando a sua intenção, não é isso? Agora, se ele manifesta essa intenção de destruir você, e você o está tratando na clave da disputa intelectual, você já perdeu, porque ele não quer ganhar a disputa intelectual. Ele quer apenas destruir você, tornar você odioso perante a plateia, tá certo? Então, sempre que eu experimentei virar o jogo, eu consegui com muita facilidade. Agora, se você tiver um pingo de respeito por essas pessoas e quiser discutir as ideias, você não entendeu o que eles estão fazendo. Eles mesmos estão dizendo, suas ideias não me interessam, meu filho. Só interessa aquilo que eu quero destruir. Igual nos debates entre a Dilma e o Aécio. O Aécio ganhava o debate, o Lula fazia um discurso falando que o Aécio era machista. Sim, sim. Então quer dizer que você pega tudo... Olha, vou contar um episódio. Tem um conhecido meu chamado Roberto Fent. É um homem que ficou estudando na Alemanha, nos Estados Unidos um tempão, economista, então, erudito. Ficou fora do Brasil um tempão. Quando ele chegou lá, botaram ele para fazer um debate com a Maria da Conceição Tavares.
sabem quem é, né? Então, é uma espécie de antepassada da Maria do Rosário. Então o homem começava a explicar lá suas teorias econômicas e a mulher começava a gritar: vendido, vendido, vendido. E ele ficou assim, né? Se atrapalhou todo. E mais tarde convidado para outro debate com a Maria do Conceição Tavares. Ele disse: eu topo com uma condição, eu falo primeiro. Então, pois não, fala primeiro. Então ele chegou e disse: olha, agradeço muito este convite, gentileza sua. Eu só lamento estar sentado aqui do lado dessa vaca, filha do uma puta. Acabou o debate. Quer dizer, a pessoa espera te surpreender, vamos dizer, com uma agressividade mental fora do comum. Só que você tem que ir disposto, eu vou ter uma agressividade mental maior do que a sua e vou ter uma agressividade física também. Porque se você quiser partir para a porrada aqui, eu partir agora mesmo. Se você for com essa disposição, você ganha. Porque em geral essas pessoas têm somente a agressividade mental. Então, tem como uma espécie de uma carapaça defensiva. Tá entendendo? Quer dizer, vão falar coisas tão horríveis contra você que você vai ficar desarmado. Se você está esperando um debate honesto, né? E depois do outro lado tem tanta vigarice que você perde o embalo de discutir. Porque tinha que ser o contrário. Falando, não, é com vigarice, oba, então é sacanagem, é comigo mesmo, tá entendendo? É assim que você tem que fazer. Você está de sacanagem comigo, eu estou de sacanagem com você também, pô. Não? Agora, como a sua sacanagem realmente é defensiva e você não, a sua intenção não é fazer sacanagem, você está simplesmente jogando de acordo com a regra que o outro impôs, você entra com muito mais força. Porque você está fazendo sacanagem fingindo que não está, né? E você não precisa fingir nada. Igual eu sei fazer outra coisa também, mas se você quer sacanagem, vamos lá, porra. Bom, então, ó, por hoje vamos parar aqui, já foi bastante, né? Vocês viram que então a análise disso aqui tem toda uma retaguarda de muitos séculos por trás desse que ele está escrevendo, né? E não quer dizer que ele estivesse pensando em toda essa retaguarda, mas nós precisamos pensar nela para entender o que ele está fazendo. Então amanhã continuamos. Se tiver pergunta, não fizer agora, não faz, pode fazer amanhã. Professor, voltando um pouquinho na primeira parte que estávamos discutindo no intervalo. Por exemplo, a medicina e as políticas públicas baseadas em evidências são todas empiristas. Você acumula uma série de fatos a respeito de uma coisa e você junta uma evidência atrás da outra, e essas evidências, pelo número, pela força bruta dos números, elas passam por cima de coisas que às vezes são verdades evidentes. E isso é transformado em política pública. Isso é o que pauta, isso é o que há de mais moderno na medicina, chama-se medicina baseada em evidências. Não sei se o senhor tem algum conhecimento a respeito disso, o que o senhor acha? Bom, então em primeiro lugar vamos fazer o seguinte, em inglês se usa a palavra evidence como sinônimo de prova. O certo, pela origem etimológica, é aquilo que é evidente, é aquilo que não precisa de prova. Por exemplo, você está aqui na minha frente agora, está evidente, não precisa de prova. O próprio uso da palavra no sentido de prova já visa a dar à prova um peso de veracidade que ela não tem. Nenhuma prova é evidente. Se fosse evidente, não precisava prova. Toda prova é relativa e pode ser contestada, né? Mas uma evidência não pode. Entendeu? Então, a evidência é o correlato do ato intuitivo. O que a intuição me dá? Me dá uma evidência. Evidência o que é? É a presença de alguma coisa. Tá certo? Então, não é uma coisa que se passa na minha mente. É a presença de um objeto. Até que seja um objeto na minha mente, por exemplo, eu posso estar, sei lá, estou fantasiando alguma coisa, então esta fantasia está presente na minha mente, eu não posso negar que ela esteja. Então, em segundo lugar, você vê que toda esta política, ela advém da noção mesma da ciência como produtora de um discurso universalmente válido. Quer dizer, é a verdade provada que todo mundo tem de aceitar.
Isso se chama autoridade da ciência. Acontece que a noção de autoridade da ciência ela é autocontraditória. Porque se a ciência é uma atividade permanentemente crítica, que pode amanhã ou depois negar tudo o que ela disse na véspera, ela não pode ter autoridade nenhuma. Né? Então você tem, a ciência contemporânea, ela vive esta contradição o tempo todo. Ela diz, eu sou uma atividade crítica, eu não estou apegado a dogma nenhum, mas você tem que aceitar dogmaticamente o que eu estou dizendo agora. Se amanhã mudar de ideia, você tem que aceitar também. Esse é um grande problema. Então, é o tal negócio. Por exemplo, o colesterol mata. Daqui a pouco o colesterol não mata mais. E assim por diante. Tá entendendo? Então, essas coisas são transmitidas à comunidade médica como ordens. Tá certo? E o que acontece é que aí o pouco de validade que pode ter a pretensão científica de um discurso universalmente válido já foi para as cucuias automaticamente no instante em que as suas conclusões não são hipóteses a ser validadas, mas se transformam em ordens que você tem que obedecer. Se você deu ordem, você saiu do discurso científico, você saiu da esfera teorética para a esfera, vamos dizer, da razão prática. Está entendendo? Então é a mesma coisa que dizer, bom, não existe mais ciência, agora só existe regulamento. Não é isso? E quando os efeitos disso se mostram absolutamente letais, como por exemplo nos Estados Unidos, essa medicina totalmente uniforme, que você tem aqui, mata 1 milhão de pessoas por ano, mais do que qualquer doença conhecida. Então isso cria evidentemente uma situação de crise, e a situação de crise tem que ser resolvida pelas autoridades competentes mediante novas imposições, e novas. Quer dizer, um mecanismo de autorreprodução da máquina opressiva. Máquina opressiva que está exatamente nas mãos daqueles camaradas que diziam que eram os grandes combatentes contra a opressão, como todos esses desconstrucionistas, etc. Então, o negócio é a regra comunista do xingue-os do que você é, né, e acuse-os do que você faz, foi multiplicada por 1000. Quer dizer, faça o pior possível e acuse-os de coisa pior ainda. Então, agora, tudo isso aqui, você vê, essa é a década de 50 e 60 que começa com isso. Vamos dizer, a mentalidade, vamos dizer, se você pega assim, Organização Mundial da Saúde, ONU, né, Organização Mundial do Comércio, etc, foi esta gente que fez a cabeça deles. E o outro lado, que é o lado, vamos dizer, científico pretensamente sério e honesto, que é o lado dessa escola analítica, não consegue reagir a isso, é absolutamente impotente para reagir contra isso. Por quê? Porque ele também tem o rabo preso nesse mesmo esquema. E eu vou mostrar por quê mais para dentro. Quer dizer que este estado de, vamos dizer, de absurdidade que a coisa chega com o desconstrucionismo, ele foi longamente preparado por toda a evolução do pensamento europeu nos últimos 3 séculos. Ele não surgiu do nada. Agora, claro que o sujeito que foi educado na filosofia clássica, né, o sujeito está lendo Descartes, Kant, etc., já de repente ele vê essas coisas, ele fica horrorizado. Né? Eu digo, mas espera aí, mas você é o pai da criança. Vocês fizeram isso, foi Descartes, Kant e tal que fizeram isso. Né? Então aí fica como a situação descrita nos Demônios, Dostoiévski, onde você tem um intelectual liberal, modernista, democrata, etc, que é exilado na Sibéria. Né? E é um camarada, uma personalidade fraca, tem lá uma mulher que manda nele, mas ele não é um mau sujeito, entendeu? Ele é apenas um Zé Serra da vida. Entendeu? E daí aparece o filho dele. E o filho dele é um revolucionário perigoso, que um dia, para provocar uma revolta social, ele toca fogo numa favela e mata todo mundo na favela. Daí o pai fica horrorizado e ele percebe o que eu fiz. Eu gerei isto. Né? Só que aí é tarde para fazer alguma coisa. Então, esse pessoal de filosofia analítica e vamos dizer, os herdeiros de Descartes, que é da filosofia moderna, ficam horrorizados quando veem esses seus filhos, mas não reconhecem que o filho é deles. Todo o ciclo moderno da filosofia é uma tragédia, uma imensa tragédia. Começa com Descartes, com Bacon, etc. Por quê? Porque eles perderam tudo aquilo que na filosofia mais antiga, por exemplo, Aristóteles, estava unido organicamente, eles separaram.
por exemplo, empirismo e racionalismo. Aristóteles é empirista ou racionalista, ele é as duas coisas ao mesmo tempo, inseparavelmente. Mas ali você cria uma escola racionalista, uma escola empirista, como se fosse assim, agora nós vamos andar só com o pé esquerdo, vamos andar só com o pé direito. Isso evidentemente não dá para fazer. E esta progressiva geração do absurdo, ela veio vindo entre Descartes, o Iluminismo, Kant, e é muito fácil você acompanhar a evolução disso. Agora, você vê, as pessoas que vão estudar filosofia, elas começaram lendo os clássicos antigos, Platão e Aristóteles, e viam, vamos dizer, a evolução da filosofia como uma espécie de continuidade natural de uma tradição que vinha de tradição venerável, que vinha de Platão e Aristóteles, daí culminava nesses grandes gênios da modernidade, como Descartes, Kant e outros. E, evidentemente, a admiração que eles têm por essas figuras, como Kant, Spinoza, então, os impede de ver que ali está a raiz desta porcaria. Mas eu lamento informar, está. Spinoza não é uma mente menos monstruosa do que esses camaradas aqui, nem Descartes. Você pode dizer que alguns, eles estavam bem intencionados. Eu digo, não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade quando todo o seu raciocínio, tudo que você faz, já parte de distinções arbitrárias que você fez no começo e que as quais você nunca mais volta a examinar. Por exemplo, quando os empiristas dizem que todo conhecimento vem das sensações, eu digo, bom, me mostre uma sensação. Eu nunca tive nenhuma. Eu só tive aquelas constelações de sensações organizadas que são percepções. Mesmo no sonho, você não tem uma sensação solta. Então, por exemplo, você eu sinto uma... Vamos pegar uma sensação elementar, eu sinto uma dor no dedão do pé. Você sabe que está de sapato ou não. Você percebe o sapato com o mesmo órgão com que você percebe a dor no pé? Não. Então você já tem uma percepção. Outra coisa, as coisas não acontecem isoladamente, isso acontece em algum lugar, em algum momento. Você tem o senso do lugar e do momento onde aquilo está acontecendo. Não é isso? Então, não é a mesma coisa eu ter uma dor no dedão do pé na hora que eu estou dançando, na hora que eu estou dormindo, não é a mesma coisa, Então, sempre você tem uma situação concreta e você tem a percepção daquilo tudo. Nós só temos percepções, não temos sensações. Sensação é um conceito, sensação não é uma coisa, não é uma experiência que nós temos, é um conceito analítico com o qual você desdobra percepções complexas nos seus supostos elementos constitutivos, mas que só existem como conceitos, não como dados de experiência. É o famoso, por exemplo, quando Hume diz, não, nós criamos a noção de causa porque nós vemos uma coisa, depois vemos a outra, estão acostumados a ver as duas, uma depois da outra, então nós caímos naquele erro do post hoc ergo propter hoc, quer dizer, uma coisa que vem depois da outra e, portanto, uma é causa da outra. Esse é um erro lógico que ele assinala toda a parte. Digo, bom, supõe o seguinte, eu tropeço no alto da escada e vou me esborrachar lá no chão. Existe alguma separação entre o escorregão que eu dei lá em cima, a minha queda e eu me esborrachar no chão? Não, é um processo único. Não foram três coisas que aconteceram, foi uma só. Agora, depois, ao recordar, eu separo. Porque eu penso assim, eu escorreguei, mas eu poderia não ter caído. Então eu separo. O escorregão é uma coisa, a queda é outra. Mas foi uma análise que eu fiz depois. Agora, no momento que eu estava caindo, eu conseguiria parar no meio da queda para separar, este elemento eu chamo de causa e aquele eu vou chamar de efeito. Você não faz isso. Segundo erro de todo este período, todos os filósofos que se dedicam a resolver a questão do conhecimento, eles não são capazes de descrever uma única experiência pessoal deles, nunca. Nunca. Quando descreve errado, como Descartes, isso eu mostrei no livro, que ele começa a falar do seu eu real, o eu histórico, de repente ele transforma o eu no conceito do eu abstrato universal. E ele analisa esse conceito
e ele imagina que ele está continuando a contar a história. Eu digo, não, você saltou da narração para a análise. Narração de um fato para a análise de um conceito. E você não percebe que mudou? Não percebe. Quanto ao Kant, então, eu digo, olha, todas as análises que o Kant faz são baseadas vamos dizer, numa deficiência de autoconhecimento quase patológica. Então, por exemplo, ele diz, tudo que nós percebemos é comproporcional ao nosso esquema de percepção. Por exemplo, nós podemos dar um exemplo até moderno. Bom, tem certas frequências de onda que nós não captamos, um cachorro capta, não é isso? E, portanto, isso não revela o que as coisas são em si mesmas, mas somente o fenômeno, quer dizer, aquilo que aparece dentro de mim. E não sabemos o que as coisas em si mesmas são, só sabemos os fenômenos, não? Entendeu? Muito bem, mas o que você está descrevendo da estrutura da percepção humana é apenas um fenômeno ou é como ela é mesmo? Quando ele, por exemplo, ele pega as categorias da razão, a categoria da possibilidade, necessidade, etc, etc. A razão pura é assim, ele diz, bom, você examinou, ele está dizendo como ela é em si mesma. Mas se eu não consigo dizer o que é um gato em si mesmo, como é que eu vou dizer o que é a razão pura em si mesma? Outra coisa, se o fato de eu perceber as coisas de determinada maneira, porque o meu corpo tem este formato e o meu aparato de percepção tem esse formato, invalida esta percepção, qualquer análise que eu faça em cima depois também já está invalidada. Então, eu tenho aqui a minha apreensão espontânea do mundo. Em cima disso eu tenho a análise científica que eu faço. A análise científica toma esta percepção espontânea como seu objeto. Ela visa analisá-la e não substituí-la. Ou seja, a análise científica não vai transformar a nossa percepção numa coisa melhor, porque ela só pode examinar a percepção que nós temos. Está entendendo? Ela transfere a abordagem para um outro plano. Mas isso seria o mesmo erro que você achar que você, lendo um tratado de pneumologia, você vai respirar melhor. Não é isso? Isso é inteiramente absurdo. A gente passa a vida estudando pneumologia e fica tuberculoso. O que tem a ver uma coisa com outra? Tem nada a ver. Então, são erros assim, elementares que você pega. E Kant é uma grande inteligência, sem dúvida. Mas é aí que vem o fenômeno que eu chamo de paralaxe cognitiva. Esses indivíduos são grandes inteligentes, só que tem o seguinte: eles não se enxergam. Eles não têm autoconsciência. E por que não têm autoconsciência? É muito simples. Haviam perdido a tradição católica da confissão. E o que entra no lugar? De onde sai a religião tem que entrar a arte e a literatura. O primeiro romance psicológico do Ocidente é A Princesa de Cleves, que aparece em 1678. Aí que começa a técnica, então, de descrever estados interiores, da autodescrição. Essa técnica só vai chegar a uma perfeição no começo do século XX, com o Marcel Proust. Então, os caras não têm a confissão católica e também não têm a técnica artística. Então, assim, eles não sabem falar deles mesmos. Eles sabem falar de objetos, de coisas, etc. Ou de um eu hipotético. Mas descrever a sua experiência, eles não sabem fazer. Agora, quando chegam no século XX, você já tem toda a tradição literária, Balzac, Stendhal, etc. Tudo estava enormemente desenvolvido. Então, daí aparece o quê? Uma técnica filosófica da descrição da experiência concreta, que é a fenomenologia de Husserl, que começa a aparecer em 1910, mais ou menos. Então, com a fenomenologia, você começa a ver os erros monstruosos que essa gente cometeu para trás. Onde eles estão falando de conceitos abstratos que eles mesmos criaram, eles acreditam piamente que estão falando de coisas reais. Quer dizer, o pior dos erros, eu acho, é o dos empiristas, com o negócio da sensação. Então, agora você vê, toda a obra do Kant é determinada pelo fato de que ele leu David Hume, que negava a noção de causa, negava até a existência de um sujeito. Ele diz, não, nós só temos estados sucessivos, não tem um sujeito por trás. Eu digo, mas nós quem, cara pálido? Então,
A frase não faz sentido, né? Ele diz: não há um sujeito por trás das minhas percepções. Minhas de quem? Do que você está falando? Quer dizer, você já teve 1000 sensações e percepções que passaram, né? E não houve um único momento em que você fosse uma outra pessoa. Se você fosse uma outra pessoa, você não poderia sequer recordar essas. Quem vai unificar essas recordações? De quem elas são? Quer dizer, a existência de um sujeito substancial é, vamos dizer, uma pré-condição sem a qual não existe percepção, não existe memória, nem coisa nenhuma. Não é uma conclusão que nós tiramos. Com certeza, a experiência que você tem de ser você mesmo é mais constante do que qualquer sensação que você tenha tido. Então, longe de dizer: eu tive várias sensações, daí eu costurei e compus um eu por trás disso. Não, meu filho, o eu já estava dado antes. Senão você não conseguiria costurar sensação nenhuma com sensação nenhuma. E toda a obra de Hume está de cabeça para baixo. Eu digo: como é que o Kant se impressiona tanto com esse monte de besteira? Ele ficou contra o Hume, mas sem saber o que responder, tendo que inventar um subterfúgio qualquer para escapar disso aí. Eu digo: olha, tudo que o Hume falou é tudo besteira, do começo até o fim. Não tem nada de verdadeiro naquilo, são tudo falsas observações. O famoso negócio: eu vejo uma bola de bilhar que vem rolando e bate na outra, e daí eu digo que o movimento da primeira criou o da segunda. Eu digo: e onde termina o primeiro e onde começa a segunda? O que você viu foi um processo único, as bolas rolando, né? E você, hipoteticamente, dividiu, dizendo: houve um momento em que cessou o movimento da primeira e começou da segunda. Esse momento você não viu, você que dividiu posteriormente. Então, em vez de ser uma soma de fatores que produziu a noção de causa, ao contrário, a noção de causa já veio pronta, é você que dividiu. Quando ele pensa que houve uma soma, houve uma divisão, na verdade. Quer dizer, o que é isso? Uma observação. Claro que você encontra, nesse período, você encontra filósofos que ainda são capazes de descrever suas experiências, como Pascal, por exemplo. Mas Pascal era eminentemente um místico. Pascal ficava rezando o dia inteiro, confessava e comungava todo dia. Então ele ainda tinha a tecnologia antiga da autodescrição, tecnologia cristã. E esse pessoal, eles não tem nem a cristã e nem a moderna, pô. Eles não aprenderam nem com Santo Agostinho, nem com Marcel Proust. Então, simplesmente, eles não sabem fazer. Então, quer dizer, esses eus dos quais ele fala são todas construções cerebrais, não realidades vividas. Embora eu acredite que seja, o cara acredita piamente que existe, que as sensações são a matéria bruta. E como matéria bruta? Se você só obtém por análise. E agora, quando chega com Edmundo Husserl, conserta tudo isso. Ele diz: não, nós temos que descrever as experiências tal e como elas se apresentam, sem você dividir, nem analisar, nem coisa nenhuma. Então tem que ter uma técnica descritiva. Essa técnica descritiva é enormemente complicada, mas ela funciona. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu tenho dado nos cursos. Vamos dizer, um raciocínio que você faça é algo que está se passando na sua mente, é algo que você está fazendo, você está construindo, juntar. Como é que você junta as várias partes desse discurso, desse raciocínio? É por outro raciocínio? Não, é impossível, você tem que perceber tudo junto. Portanto, o raciocínio se baseia num dado intuitivo. Dito de outro modo, não existe conhecimento obtido pela razão. Todo conhecimento é intuitivo. Senão não é conhecimento, é apenas a criação de formas. Para você perceber, como é que eu percebo, por exemplo, se um silogismo é verdadeiro ou falso?
por outro silogismo que eu faço, e outro, tem que continuar pensando.